Gente, vamos falar hoje sobre a quimbanda Nutella e a quimbanda raiz. Quais são as maiores diferenças? Primeira coisa, quero dizer para vocês que estará muito em breve aqui no templo. Na verdade, eu não sei se vai estar aqui no templo, ela entrou em contato comigo. Eu vou apresentar ela, aí ela virá aqui para gravar, tá? Mas antes ela, eu acho que vai dar um depoimento de como era a quimbanda quando ela começou. Ela tem 40 anos, é nova, relativamente nova, mas ela começou na Umbanda com 12 anos. Então ela tem uma boa bagagem a respeito de como era e como é hoje. Eu estou em contato também com uma outra pessoa que essa tem 60 anos e mais de 40. Mais de 40 de experiências dentro de terreiros. Não teve em muitos, não, ela não teve em muitos. Mas eu quero ver se converso com ela para que ela dê o depoimento dela também, para dizer as coisas que ela viu por aí, e o que ela concorda e o que ela não concorda, né? É bom a gente sempre separar que existem diversos fundamentos e cada um faz dentro de sua casa aquilo que quer. A Constituição garante isso. Mas as pessoas mais antigas, elas não entram numa casa onde as coisas mudaram muito, né? Por exemplo, na quimbanda raiz, que Deus me proteja, não havia, por exemplo, essas roupas que existem hoje. Quando eu comecei na Umbanda, depois passei para a quimbanda, era calça branca, camisa branca, tanto na Umbanda quanto na quimbanda. Estas coisas de roupas coloridas, isso veio depois. O início era roupa branca. Sempre a mesma, para que as entidades deixassem ali a sua energia. Facilitava, inclusive, para os médiuns mais novos a incorporação. Não existia Exu da consulta por telefone. Não existia Exu dirigindo. Já vi caboclo dirigindo. Eu vi contarem. Não existia sexo entre um médium incorporado com Exu e uma pessoa não incorporada. Não existia de Exu ir a banheiro. O Exu, para ganhar um sapato, por exemplo, isso na quimbanda raiz, tá? Para o Exu usar sapato, ele tinha que ter mais de 7 anos de chegada. O sapato não era um sapato comprado numa loja, bonito, enfeitado para o Exu usar, não. Tinha que ser um sapato de alguém que já faleceu. O Exu não usava uma guia, sabe? Uma guia atravessada, que era uma guia de quem estava pronto, se ele não tivesse 7 anos de obrigação. O Exu não ganhava capa. Hoje o Exu chega e para alguns eu já dei. Para alguns eu já dei. Já dei capa para Exu que tinha 1 ano de chegada. Até menos de 1 ano de chegada. Por quê? Porque quando ele começou a falar, porque na casa que ele estava não permitiam que ele falava.
E ele chegou aqui, eu disse, não, o senhor pode falar. E aí ele começou a falar e eu comecei a escutar as coisas que ele dizia. E digo, não tem motivo para o senhor não dar consulta, não vi nada que o senhor tenha dito de errado. Peguei pessoas que ele não conhecia, ele deu consulta para as pessoas, perguntei para as pessoas como foi a consulta. E aí na semana seguinte o Exu disse, pode fazer uma capa, pode usar, não tem problema nenhum. Tem casas em que o sacerdote não permite que as entidades falem. Normalmente isso acontece na quimbanda raiz, isso não se vê mais, é muito raro. O Exu, quando chegava, para tu botar um copo na mão dele era uma dificuldade. Ele chegava às vezes se arrastando no chão, botava cachaça no chão. Eu nunca permiti isso. Quando o Exu chegava dessa forma, se arrastando no chão, eu fazia com que ele se levantasse, mostrava para ele que ele podia se levantar, ensinava para ele que ele podia pegar um copo e beber, se botava sentado num cantinho, o senhor fica sentado aí fumando, depois nós vamos conversar, né? Na verdade, quem fazia isso nem era eu, na maioria das vezes, era o destrancar a rua. Mas em pouco tempo se dava liberdade para o Exu falar. Por quê? Porque ele já tinha, ele era novo no médium. Ele era novo no médium. Só. Ele já tinha uma bagagem espiritual, ele já tinha um conhecimento. Então não tinha por que eu impedir que ele falasse. Tem casas que não permitem, mas casas onde as pessoas não permitem que o Exu fale e dizem que ele tem que passar pelo axé de fala, é porque a pessoa que é dona da casa tem medo do que o Exu fala. O Exu pode ter mais conhecimento do que ela. Talvez não tenha mais conhecimento que a entidade dela. Mas mais do que ela, sim, eu já parou o Exu na minha frente que sabia muito mais que eu. Não que eu saiba muito, mas ele sabia mais que eu. E eu nunca proibi ele de falar. Nunca disse, não, cala a boca, fica quieto aí, para de falar que as pessoas vão ver que tu sabe mais que eu. Não. Eu me sentava e o Exu falava e eu ficava escutando para aprender. Na minha casa, a doutrina é Exu não vai ao banheiro. Isso é a geração Nutella. Vocês vão ver várias explicações aí que começaram a aparecer na internet de textos. Mas olhem as datas. Olhem as datas e olhem quem está dizendo essas coisas. Pessoas que nasceram ontem, embora elas digam que tenham 20 anos, 50 anos, 30 anos. Não, nasceram ontem para a religião. Porque senão elas diriam, olha, infelizmente, ou felizmente, melhorou, sei lá, talvez elas considerem que isso melhorou. Mas quando eu comecei não existia isso. Essas pessoas tinham que dizer isso, olha, isso não era normal. Hoje parece que todo mundo defende esse tipo de coisa. Se é certo ou se é errado, isso tu tem que decidir na tua casa. Não é o bruxo que tem que decidir isso. Mas a pessoa vem na tua casa pela credibilidade das atitudes da tua entidade. E eu sempre digo, eu não desacredito a entidade de ninguém. A entidade da pessoa é que se desacredita. É ela que se desacredita. Procurem estudar sobre como era, e por isso eu acho tão importante fazer esse trabalho de trazer pessoas mais antigas para que elas falem a respeito de como era a quimbanda raiz, não essa coisa que estão fazendo hoje.
Não. Isso que está fazendo hoje são modificações que estão acontecendo. Se é para o bem ou se é para o mal, o bruxo não está aqui para julgar. O bruxo está aqui para dizer que no tempo dele e no templo dele, isso não acontece. Mas eu gostaria mesmo é que uma senhora que me procurou há uns tempos atrás viesse dar o depoimento dela. E ela, eu quero até conversar com ela, dizer para ela, não precisa citar nome, nem citar casa nenhuma que tu teve, mas que a senhora diga o que a senhora viu em todos esses anos, todas as andanças, as coisas que a senhora viu que a senhora achou certo e as coisas que a senhora achou errado. As coisas que fizeram com que a senhora permanecesse dentro de uma casa e as coisas que fizeram com que a senhora saísse dessa casa porque não, por tudo que a senhora conheceu no tempo no seu tempo, né, que ela ainda está praticando. E recordo quando ela chegou na minha casa, ela disse: eu quero a entidade só para me proteger. E o destranca-rua disse para ela: o dia que eu cortar para ti, tu vai abrir casa. Ele disse na cara dela: o dia que eu cortar para ti, tu vai levar tua obrigação para casa e as pessoas vão te procurar. Elas já te procuram. E vai chegar a hora que tu vai assumir o compromisso. E o compromisso vai acontecer depois que a faca passar. Depois que eu passar a faca e tu fizeres a obrigação, a tua casa vai encher, mesmo que tu não queira. Porque o Exu, o destranca-rua tem esse axé de... falar de axé para as pessoas entenderem, já que estão falando de quimbanda. Ele tem esse dom de trazer prosperidade para as pessoas. Tanto que todas as pessoas que tiveram contato comigo e eu apresentei aqui nesse canal, todas elas prosperaram. Algumas caíram no meio do caminho, que tropeçaram, porque se venderam. Cada um tem os seus motivos, eu não estou a julgar motivo de ninguém. Mas eu vou trazer essas pessoas para que elas falem da diferença, para que vocês não fiquem só com a opinião do bruxo. Não, vocês vão ouvir a opinião de outras pessoas. E aí, pensem. Procurem a casa certa. Vocês querem a Umbanda Raiz ou a Nutella?